Olá, povo de Deus! Estamos aqui para a nossa leitura devocional no livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, como eu gosto. E hoje nós estamos no penúltimo capítulo deste livro, capítulo 27. Mas antes de entrarmos, vamos primeiro entrar na presença de Deus? Senhor, todos nós passamos por grandes tempestades nesta vida, Pai. E eu tenho certeza, Deus, que agora muitos estão passando por essa tempestade e eu me incluo nela também, Senhor. E te peço, ó Deus, assim como o Senhor foi com a vida de Paulo, e ele conseguiu, ó Deus, através de uma comunhão contigo, levar, ó Deus, aquelas pessoas são e salvas para a terra. Nós te pedimos, ó Deus, ajuda-nos também a passarmos pela tempestade e não sermos egoístas de querer sair sozinho dela. Leva-nos, ó Deus, a sermos também fonte de salvação para a vida de outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós não faremos a leitura completa do capítulo 27, mas eu aconselho a você, leia em casa. É um capítulo muito bonito, como passar pela tempestade e chegar no propósito de Deus. Mas hoje nós vamos entrar direto no nosso devocional. O capítulo começa dizendo que eles resolveram navegar, porque navegar era mais rápido para se chegar até Roma, mais fácil. E eles optaram pelo caminho mais rápido e mais fácil. E isso não significa que foi o caminho mais fácil. Daria para se chegar para Roma também por terra. Mas eles resolvem tomar o caminho mais fácil. Mas nesta época já era início do inverno. Nós lemos no versículo 9 que Paulo fala do dia do jejum. Isso é o início do inverno, é o finzinho do mês de setembro. Ao invés do centurião dar crédito ao que Paulo estava dizendo, que não era o momento para navegar, era bom esperar, ele dá crédito aos sábios do mundo, aos pilotos daquele barco, ele dá crédito aos marinheiros, ao capitão do navio, aos homens sábios da sua época. E nós vamos perceber que sabedoria apenas não é o suficiente. Conhecimento do mar não significa uma travessia segura. Não importa o quanto conhecimento nós temos, sempre nós vamos precisar de Jesus Cristo. Neste momento, o versículo 12 diz que eles estavam num porto que não era bom para o inverno, porque vinham ventos de duas partes. Já estavam passando por um grande problema e ao invés de procurarem um lugar melhor, eles acabam aportando num lugar que o vento vem de dois lados. Então, ao invés de a sabedoria do mundo resolver os problemas, muitas vezes ela os multiplica. Eles lançam a carga, versículo 18, lançam a carga mais pesada. Esta carga não pertencia a eles. Com certeza haviam pessoas esperando por esta carga. E o prejuízo agora não é apenas o prejuízo de passar pela tempestade. Eles agora se tornam responsáveis quando chegar lá. O que dizer? Como restituir? Como pagar isso? Também percebemos que a sabedoria do mundo precisa de referenciais. E diz o versículo 20 que eles não tinham sol nem estrelas. Para os marinheiros, sem o sol, sem as estrelas, o que você acha que a sabedoria do mundo vai poder fazer por eles? Nada. Exatamente isso que acontece, meus irmãos. Quando estamos passando por tempestade, talvez a sabedoria, ou no caso mais atual, talvez a medicina atual não tenha todas as respostas. Precisamos de Deus. Não adianta ter a medicina, a ciência, o conhecimento. Sem Deus, tudo isso pode estar nos levando para ventos cada vez mais problemáticos. Versículo 23. Mas no meio de tudo isso, Paulo se levanta e diz: eu pertenço, eu sirvo a alguém. Eu não estou aqui simplesmente porque vocês quiseram. Eu estou aqui porque Deus está me levando para Roma. E, neste momento, o propósito de Deus se faz presente no meio da tempestade, que é levar este homem de Deus para Roma e lá testificar que Jesus Cristo está vivo. Também nós percebemos que nesse versículo, Paulo não é apenas um prisioneiro. Deus havia entregado para ele
todas aquelas pessoas. Então, aos olhos de Deus, o capitão do navio não é o capitão. O capitão, aos olhos de Deus, o responsável por toda essa travessia é Paulo. Paulo agora recebe não só a sua vida, mas a vida de todos os que estão ali. Os marinheiros queriam desistir. Versículo 31, eles estavam planejando entrar num bote e dar no pé. E Paulo diz, se esses homens que sabem guiar, manusear todo o navio forem embora, nós não vamos nos salvar. Ou como Paulo diz para o centurião, vocês não vão se salvar, porque Paulo tinha certo a sua salvação em Cristo Jesus. Esperar as promessas de Deus sem cuidar da sua parte é hipocrisia. Paulo sim tinha uma promessa, mas ele cuida da sua parte. Ele orienta o centurião e diz, cuidado. Paulo também neste momento, versículo 34, promove uma verdadeira santa ceia. E ele diz, olha, comam, porque disso depende a sua salvação. Em que sentido? Porque Paulo sabia que em algum momento aqueles homens iriam precisar nadar, e se estivessem fracos, 14 dias sem comer direito, morreriam. Então não adianta ter a promessa, precisamos também fazer com que a promessa tenha todo o cuidado da nossa parte para que ela se cumpra. Não podemos ser impedimento para aquilo que Deus falou. Não podemos fazer com desdém ou de qualquer jeito aquilo que Deus tem colocado para nós. Paulo, então, passa a alimentá-los e todos ficam felizes. Ficam tão felizes que é assustador, né? No versículo 38, eles jogam o trigo fora. Se no início haviam jogado a carga, agora eles jogam o seu próprio alimento. Eu não sei se aqui eles estão demonstrando uma confiança enorme em Paulo. Eu prefiro acreditar que eles estão demonstrando uma confiança enorme no Deus que Paulo está falando. Mas logo depois, no versículo 42, aqueles que deram ouvidos, aqueles que estavam felizes, começam a tramar com crueldade. Os soldados querem matá-los. Acabaram de receber uma palavra de alento de Paulo. Acabaram de ficar animados, mas a crueldade sempre está lá. Ah, meus irmãos, nós fazemos muitas vezes o bem para as pessoas no meio da tempestade e ficamos aguardando que elas retribuam com o bem. Cuidado! A tempestade não está apenas fora do barco. A tempestade está muitas vezes dentro do próprio barco. É naqueles que estão muitas vezes ao nosso lado, que esperávamos tanto. Muitas vezes são eles que estão agindo com crueldade. Cuidado! A tempestade não está só lá fora. A tempestade talvez esteja muito mais perto de mim e de você. Versículo 44, terminando já esse capítulo. É muito interessante quando nós percebemos que as pessoas foram salvas por pedaços de madeira, por pedaços de tábua, porque o barco diz que a sua ponta na frente ficou sim fixo, mas a sua parte de trás começou a se despedaçar, pedaços de madeira voaram, o barco era feito de madeira, pedaços de paus, a coisa mais estranha, né? Ao invés de chegarem sãos e salvos, sem precisar fazer nada, era simplesmente cumprir a promessa. Não, Deus cumpre a sua promessa, mas Deus também coloca ao nosso lado tábuas que foi Ele que colocou. E eu queria terminar esse capítulo olhando com um cuidado muito grande. Talvez Deus está colocando não as coisas que nós gostaríamos para a nossa salvação, mas aquelas que realmente são eficientes para a nossa salvação. Tábuas de salvação. Talvez não sejam os melhores meios, talvez não era bem isso que eu queria, mas foi isso que Deus colocou. São dados, presentes por Deus para atender o propósito de Deus. O propósito de Deus é a nossa salvação. Então, por favor, olhe para as pessoas que estão ao teu lado. Talvez elas não sejam as melhores, não sejam 100%, talvez elas não sejam os anjos que você tanto queria, mas elas são as tábuas, são os pedaços de madeira. E essas pessoas, estas tábuas, é o que Deus tem colocado para poder salvar a tua vida. Não olhe para elas como quem simplesmente não precisa delas. Sim, nós precisamos daquilo que Deus tem colocado ao nosso lado. E assim eu também queria que você olhasse para a tua família. Talvez ela não seja a melhor família, talvez a família esteja cheia de problemas, despedaçada, com ondas batendo de um lado para o outro, e você olha e fala, meu Deus, esta família não era o que eu queria, ela não me ajuda, ela não me incentiva, ela não me anima. Mas é esta tábua que Deus tem colocado. Agarre essa tábua. Não desperdice. Não fique resmungando.
pela família que Deus te deu. Eu poderia ilustrar isso com o emprego, com os vizinhos, com a própria igreja que você pertence. Nenhuma delas é tão linda, tão maravilhosa, tão esplendorosa quanto você e eu gostaríamos. Quem sabe a gente gostaria de chegar na praia era de jet ski, né, com alguém pilotando, em grande estilo, sem precisar molhar a roupa, nem molhar os pés, né, sem precisar ficar bebendo água salgada. A gente gostaria de chegar em grande estilo no céu. Mas eu queria chegar no céu. Não importa a velocidade e nem as tábuas. O que importa é chegar em terra firme, a nossa Canaã celestial, a nossa terra de salvação, passarmos pela tempestade e chegarmos na terra. Talvez vamos chegar molhados, talvez vamos chegar cansados, talvez vamos chegar esfomeados, mas vamos chegar todos. Aqueles 276 homens que estavam naquele barco, todos foram salvos. E assim todos seremos salvos. Olhe para a tábua que Deus está colocando do teu lado. Agarre ela, meu irmão. Deixe Deus conduzir a tua vida até terra firme. Não olhe com um olhar de não era bem isso que eu queria. Ore e diga: Senhor, graças te dou por esse pequena tábua, por esta pequena salvação que vai me levar até a terra santa. Que Deus te abençoe. E na próxima semana estaremos terminando o livro de Atos dos Apóstolos.